Tá tudo certo sobre as listas lá? Lista, agora então vocês vão ter que ter feito a anterior para poder fazer a lista corrente. E na prova vocês vão ter que ter todas as listas feitas, senão nem abre a prova, tá? Aí hoje eu já estou fazendo uma nova lista. Hoje eu acho que vai dar tempo de fazer o resumo, tá, pessoal? Resumão lá. Na última vez não deu. Eu vou fazer a lista então e já vou colocar essa trava. E vocês me dão um feedback se funcionou mesmo, certinho, tá? Beleza? A condição lá de ter feito o anterior para poder fazer a lista corrente, tá? Então, pessoal, vamos lá, ó. Hoje nós vamos falar de trabalho e potência, tá? Vocês vão ver que é um assunto assim mais leve, né, mais tranquilo do que movimento circular, tem menos conceito para a gente ver. E isso daqui já vai começar a introduzir a gente nos conceitos de energias mecânicas, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar trabalho e potência. Eu vou fazer o mesmo esquema, vou dar a matéria hoje, na semana e vou dar a lista de exercícios para vocês. Na semana que vem, a gente corrige a lista, tá? Então, eu vou passar uma lista hoje, na semana que vem a gente corrige a lista. E aí, na outra semana, a gente vai começar a falar sobre energias mecânicas, tá? Mas trabalho, né, ainda está relacionado ali com as leis de Newton e tudo mais, energia também, mas trabalho vocês vão ver que tem mais a ver com tudo que a gente está estudando até hoje ainda, sobre vetores, força, deslocamento, né? Agora a gente vai colocar o deslocamento nas contas mesmo, tá? Então vamos lá. Aqui. Bom, então pessoal, no nosso cotidiano, né, a gente costuma falar que trabalho está associado ao desempenho de algum serviço ou uma tarefa que pode ou não exigir força ou deslocamento, né? Então a gente está acostumado a falar em trabalho como uma tarefa que a gente faz no dia a dia, né? Ou uma tarefa da escola, né? Agora na física, trabalho ele acaba por ser uma grandeza física, né? Que está relacionado com a aplicação de uma força e por consequência um deslocamento, tá? Então, se a gente tiver a aplicação de uma força em um corpo, né? Vejam só o rapaz empurrando o carrinho. Se a gente tiver a aplicação de uma força em um corpo e ele não se deslocar, a gente não teve trabalho, certo? O trabalho só acontece quando há deslocamento, ok? Então a definição de trabalho tem essa característica porque seu objetivo é possibilitar a medida de energia. Então a gente já começa a introduzir essa coisa de energia no nosso cotidiano, tá? E a gente vai perceber que energia... Perceber não, né? A gente vai entender aqui que a energia, pessoal, tem unidade de medida em joule, né? E nesse caso aqui desse trabalho, né? Só acontece, então, quando eu tenho deslocamento de um corpo, tá? Então, a definição de trabalho vai se basear no produto força vezes deslocamento, ok? Produto, quando eu falo produto, é a multiplicação. Multiplicação de força e deslocamento. Então, trabalho, pessoal, ó, bem facinho, hein? Trabalho é força, nesse caso aqui no sentido X, vezes o deslocamento. Agora percebam uma coisa, pessoal. Eu coloco essa figura aqui para a gente contextualizar bem o trabalho e deixar bem claro, tá? A parcela Fx aqui nesse caso é a única, né, que vai influir diretamente no deslocamento em D. Porque percebam, né? Se eu estou aplicando uma força nesse sentido aqui da resultante, tá? Nessa direção e sentido da resultante. Eu vou decompor isso daqui, eu vou ver que tem dois vetores, né? Um na vertical, um na horizontal. Mas o da vertical, ele não vai causar deslocamento do corpo, né? Porque a força-peso aqui está contribuindo nessa direção e sentido, e aí vai acabar que nós não vamos ter deslocamento na vertical. Só que na horizontal, a gente acaba tendo deslocamento, né? E o que a gente vai perceber, então, é que dessa força resultante, a única parcela que vai nos interessar para cálculo do trabalho
né, é a Fx. Por isso que eu tiro aqui, né, por meio de relação trigonométrica de cosseno, porque o Fx acaba estando aqui no cateto adjacente, é por isso que eu só considero essa parcela aqui da minha força, tá? Então, ó, o f de x vai acabar sendo essa força resultante vezes o cosseno de um ângulo alfa, que é esse cara aqui, tá? Então, nesse caso, o trabalho vai ser a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa, ok? Até aqui ficou claro, pessoal? Tá claro? Acho que tá. Então, ó, percebam, pessoal. Beleza. Então percebam, pessoal, que é assim, ó. Ah, Raul, então o trabalho só vai acontecer na horizontal? Não. Ele pode acontecer na vertical também, contanto que tenha deslocamento. Então vamos supor que esse corpo aqui, eu vou amarrar uma corda nesse bloco e vou puxar ele para cima com uma força de 100 newtons, tá? Só que eu tenho uma força de 100 newtons para cima e eu tenho a força-peso puxando ele para baixo. E a força-peso dele é, por exemplo, 80 newtons, tá? Então a resultante das forças aqui, eu vou ter 20 newtons apontando para cima, ok? Esses 20 newtons vai ser a minha força, que eu vou calcular o meu trabalho. Com base, é claro, né, no quanto o corpo se deslocou, ok? Então, quanto mais o corpo se deslocar, mais trabalho vai ser despendido aí nesse deslocamento, tá? Então, pessoal, ó, percebam que não tem nada a ver só na horizontal, na vertical também pode acontecer trabalho, tá? Tendo uma força aplicada e tendo um deslocamento, eu tenho trabalho, beleza? Bom, então acaba que, se eu considerar essa situação aqui, né, uma situação em que eu tenho uma força aplicada com um ângulo em relação à horizontal, então eu vou ter que o trabalho é uma força resultante vezes a distância vezes o cosseno do ângulo alfa, porque o que me interessa é aquela componente que está realmente causando deslocamento no meu corpo, tá? Enquanto e quando, né, o ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui está entre 0 e 89 graus, né? Então, o ângulo alfa é maior que 0 e menor que 90, então de 0 a 90 graus, eu digo que eu tenho um trabalho positivo, ok? Quando o ângulo alfa tem 90 graus, eu digo que eu tenho um trabalho nulo, mas um trabalho nulo se não houver deslocamento, ok? Só se não houver deslocamento. Porque se eu tenho um ângulo de 90 graus e está tendo deslocamento, o trabalho não é nulo, tá? E quando o ângulo vai de 90 a 180 graus, né, maior que 90 e menor que 180 graus, eu digo que o trabalho é negativo ou resistente. O que eu quero dizer, pessoal, se esse cara aqui, se esse vetor resultante estiver para o lado de lá, quer dizer que eu tenho um trabalho negativo ou resistente, porque ele só está no sentido contrário do deslocamento, tá? Isso considerando o deslocamento para esse lado, sempre para a direita aqui, tá? Então, o que eu quero dizer, pessoal, às vezes eu posso ter um ângulo de 180 graus, mas o deslocamento concordando com o sentido da força. Então, ele não vai ser um trabalho negativo ou resistente. O que eu estou dizendo é quando ele é contrário, ok? Quando o deslocamento é contrário ao sentido da força, então eu vou ter um trabalho negativo ou resistente. Então, estou considerando essa situação aqui que eu fiz o desenho no slide. Tudo bem? E aí eu coloquei uma observação aqui, ó, que fazendo a análise dimensional disso daqui, a gente encontra a unidade de Newton vezes metro para trabalho. O que no sistema internacional vai ganhar o nome de Joule. Ok? Então, olha só, ó, quando eu tenho a força aqui em Newton e o deslocamento em metro, os dois no sistema internacional, vezes o cosseno de um ângulo alfa, que é adimensional, nós vamos perceber então que o trabalho é Newton, que vem de força,
vezes metro que veio do deslocamento. Tá? E Newton vezes metro ganha o nome de Joule. Beleza? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Faço, vou fazer sim, sabe? Pode deixar que eu faço. Hoje eu adiantei umas coisas ontem ainda na lista de vocês e já dá pra fazer. Fica tranquilo. Beleza? Beleza. Então tá. Então, ó, pessoal, olha só, né? Aí a gente acaba vendo que em serra, né? A gente acaba tendo essa imagem aí, né? Não sei se todo mundo já pegou um trecho de serra aí, indo pra praia, né? Ou subindo alguma serra, descendo alguma serra, sei lá, né? A gente percebe que a estrada é toda sinuosa, né? Sinuosa desse jeito aí. E com base no que a gente estudou agora, vocês sabem por que o trecho de serra fica fazendo esse zigue-zague aqui que nem está na foto? Alguém consegue? Uai, eu consigo, senhor. O quê? Então me fala. Porque, por exemplo, eles fazem desse jeito pra não inclinar tanto, né? Vai, tipo, senão não sobe. Mas então, e fisicamente? Então, ó, você falou um negócio, Dino, foi interessante. Eles fazem um negócio para não inclinar tanto, senão o carro não sobe, né? Mas então, o que a gente está fazendo aqui fisicamente? Olhando para essa equação aqui, ó, pode até tirar o cosseno aqui, ó. Olhando para essa equação, que é a equação de trabalho, o que isso daqui, essa imagem, tem a ver com essa equação? A força? Olha só, o Dino tá ligado pra caralho, hein? Ó, Dino, perfeito. Porque o que vai acontecer, pessoal? A gente está preocupado em ter um trabalho, né? Então, o automóvel, né? Ele vai executar um trabalho, porque ele está aplicando uma força por meio das rodas e está havendo um deslocamento, ok? Se eu faço uma estrada reta aqui, ó, como o Dino falou, a inclinação vai ser muito alta. Então a força que vai puxar esse carro para baixo é muito grande também. Por consequência, a força que a roda vai ter que fazer para esse carro subir também vai ter que ser muito mais alta, tá? Para diminuir essa força, economizar combustível do carro e tudo mais, o que a gente faz? A gente aumenta a distância, então fazendo zigue-zagues aqui ao longo do trecho de serra, né? Desse modo a gente aumenta a distância, mas diminui a força. O trabalho continua sendo o mesmo, tá? O trabalho que a gente vai executar para subir esse trecho de serra vai ser o mesmo, só que a força vai ser menor, tá? Se a força é menor, a gente vai gastar menos combustível aí, né? Porque o esforço do motor vai ser muito menor. Ok? Então, Dino, excelente observação, meu amorzinho. Você acertou lindamente. Muito obrigado, senhor. De nada. Estamos aí para responder as perguntas. Tá bom, muito obrigado. Beleza, pessoal? Então é por isso que tem esses trechos sinuosos na serra, que a gente fica pensando, pô, por que o cara não fez uma estrada reta? Se ele fizesse uma estrada reta, às vezes você nem conseguiria subir, ou senão ia gastar muito combustível e tudo mais. Ok, pessoal? Então, beleza. Bom, então na definição de trabalho, a gente acaba não considerando o tempo nas equações. Vocês perceberam? A gente está considerando aqui, né, só a força e o deslocamento. Tá? A gente não está considerando o tempo que isso daqui acontece. Né? Então o trabalho vai ser igual. Se eu desloquei o corpo, por exemplo, 1 metro, em 1 minuto ou em 1 segundo, o trabalho vai ser igual. Porque o trabalho não leva em consideração o tempo. Só que, vamos parar para pensar, né? Se você deslocou um bloco, se você aplicou uma força num bloco, né? E deslocou ele 1 metro em 1 segundo, não é muito melhor do que você deslocar esse mesmo bloco 1 metro em 2 minutos? Ou em 1 minuto? É bem melhor, não é? Parece que é bem melhor. Mas o trabalho acaba sendo o mesmo, tá?
Só que aí tem um outro conceitinho aí, que é a tal da potência, tá? Então, ó, pessoal, o que eu coloco aqui é alguma coisa muda se dois trabalhos iguais são realizados em um tempo diferente, um espaço de tempo diferente, né? Então eu dei um exemplo. Um atleta que corre 100 metros em 10 segundos tem um desempenho melhor do que uma pessoa que corre os mesmos 100 metros em 15 segundos, tá? Então a gente pode dizer que quanto menor o tempo para se realizar um trabalho, maior é a potência. Então pensem assim, né? No caso aí que eu dei o exemplo do atleta, certo? O atleta, pessoal, aqueles atletas que estão lá nas Olimpíadas, né? Aí coloca o Raulzinho lá do lado de um atleta desse, né? Para correr os 100 metros, certo? O cara vai fazer os 100 metros dando risada de mim em 12 segundos, enquanto eu vou fazer em 20 segundos, certo? Quer dizer que esse atleta aí, ele tem uma maior potência. Ok? A potência dele é muito melhor, tá, do que a minha potência. Eu posso até estar realizando uma força igual, mas o meu deslocamento está sendo mais lento. Tá? Desse modo, pessoal, se ele tem um tempo menor que o meu, quer dizer que a potência desprendida aí por ele é muito maior. Tá? Então a gente pode dizer que quanto menor o tempo para se realizar o mesmo trabalho, maior é a potência. Tá? Então o conceito de potência que vocês vão ter que guardar, segundo a equaçãozinha que eu trago hoje, é que a potência média, e isso daqui é média, tá, pessoal? Porque é a gente considerando em todo o percurso, a gente não considera que teve paradas, coisa do tipo. A potência média é dada pelo trabalho que vem daqui, ó. Força vezes deslocamento. Espera aí, deixa eu... Força resultante vezes deslocamento vezes o cosseno de um ângulo alfa, né? Porque está acontecendo na horizontal, tá? Então, essa potência média acaba sendo o trabalho dividido pelo tempo, beleza? Então, fazendo a análise dimensional aí, a gente encontra a unidade de medida de joules por segundo, porque trabalho é joule, tempo é segundo. Joule por segundo para potência recebe um nome especial no sistema internacional, que é o Watt. Nossa, Raul, mas aí vocês podem me perguntar, Watt não está relacionado com energia elétrica, coisa do tipo? Não, pessoal. Watt é unidade de medida de potência, tá? Joule, unidade de medida de energia. A gente só está falando de energias diferentes. Aqui a gente está lidando com uma coisa mecânica, né? Uma energia mecânica aqui, né? Algo mecânico acontecendo. Tá? E lá a gente está lidando com algo elétrico, ok? Por isso que acaba sendo a mesma unidade de medida. Mas o watt aqui é unidade de medida para potência. Pode ser potência elétrica, potência, nesse caso aqui, potência mecânica, né? Beleza, pessoal? Então é a mesma coisa. Até aqui, tá claro para vocês? Alguém lembra o que o modo da força de tração? Gente, alguém lembra como que acha o módulo da força de tração? Estou tentando ajudar um amigo uma prova, mas não lembro. Mas está tentando ajudar ela agora? Agora é a tua aula. Você não tem que ajudar ela agora. É só prestar atenção também. Duvido. Nossa, tinha certeza que ele ia dar bronca na Isabela. Duvido. Ô, Raul, dá licença que eu tô tentando ajudar em física. Obrigada. Ai, meu Deus. Mas a Isabela que ela pediu pra pessoa errada, mas tudo bem. Entendi. A gente chora o tempo. Tá. Beleza. Vou levar em consideração depois na nota, isso sim. Ah, Raul. Então, pessoal, ó, nas definições nas definições de potência média, que potência média é igual a trabalho dividido pela variação no tempo, e de trabalho de uma força constante, nós podemos escrever então que a potência média é a força, né, nesse caso que a força que a gente está medindo, né, e tal, vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa. Nesse caso aqui, ó, pessoal, vezes o cosseno de um ângulo alfa, se a gente tem uma inclinação na aplicação da força, ok? Se a gente não tem a inclinação na aplicação da força, aí a gente não precisa colocar esse cosseno de um ângulo alfa, certo? Dividido pelo ΔT, ok? Então, se o movimento for retilíneo e se a força for exercida na direção e no sentido de deslocamento, então alfa vai ser igual a zero
e cosseno de alfa é igual a 1. Lembrando que o deslocamento é ΔX, a expressão então pode ficar potência média é igual à força que está sendo aplicada vezes a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo. Então, olha só que interessante, pessoal. A gente vai perceber aqui que potência média, vocês lembram dessa equação aqui, ó, ΔX sobre ΔT? A potência média acaba sendo a força aplicada vezes a velocidade. Ok? Conseguiram perceber aqui? Ó? Por quê? Vocês conseguiram entender isso, né? Ó, se a força está sendo aplicada em um ângulo de 0 graus, quer dizer, inteiramente na horizontal, aqui, ó, 0 graus é aqui, certo? Então desconsidera essa força resultante, considera só Fx. Então vamos descer essa força resultante para cá, ó. Se essa força está sendo aplicada só aqui, eu vou ter um movimento retilíneo puro desse bloco aqui, certo? Se eu tenho um movimento retilíneo puro, eu não vou precisar desse cosseno de alfa aqui, porque cosseno de alfa é 1, né? Então tudo multiplicado por 1 vai continuar sendo aquilo. Então eu vou acabar tendo só deslocamento dividido pelo tempo, não, força vezes deslocamento dividido pelo tempo. E o tal do deslocamento aqui é o nosso ΔX, que vem lá do movimento retilíneo uniforme, lá do começo da nossa disciplina, né? Então, esse ΔX aqui, dividido pelo ΔT, eu posso colocar aqui na equação e chamar ele, né, de velocidade média. E aí a gente pode medir também a potência por meio da equação de velocidade média vezes a força aplicada. Conseguiram pegar? Isso. Viu, Raul? Se minha nota diminuir, eu vou fazer você ser cancelado, viu? Tá bom. Professor, vou sair da aula já. Vai lá, Matheus. Melhoras para sua cachorrinha. Dá um beijinho nela. Beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre essa potência aqui? Alguma dúvida? Acho que não, dura na hora do questionário. Na hora do questionário é pior. Mas agora, esse questionário, pessoal, dá para eu fazer exemplos, tá? Porque não tem tantas situações assim. Então eu faço exemplos e gravo videozinhos para vocês. Mas movimento circular não dava, porque era muita coisa. Beleza? Então eu faço exemplos lá. Tá? Então, ó. Tá acabando já, tá? Tá acabando. Hoje era menos, mais leve e tal. Bom, então, pessoal, ó. Potência. Ficou claro, né? Então, o que é trabalho? Ficou claro. Trabalho é uma força aplicada em um corpo que causa deslocamento. Só que, por enquanto, a gente não está levando em consideração o tempo que a gente gasta para esse deslocamento acontecer. Quando a gente considera o tempo que a gente gasta para esse deslocamento acontecer, a gente divide por esse tempo, né? E aí, o trabalho a gente divide pelo tempo e a gente acaba tendo potência. E aí a potência, né? Quando ela é aplicada pura e simplesmente na horizontal, a gente vai ter aí, então, as equações de movimento retilíneo uniforme podendo ser aplicadas por conta do cosseno de alfa aqui ser igual a 1, né? E o deslocamento dividido pelo ΔT ser a velocidade média. Beleza? Bom, então agora, pessoal, tem mais um último conceitinho, tá? Que eu quero falar com vocês, que é o tal do rendimento, né? Então, olha só. Dando continuidade aí à potência, né, a gente vai começar a entender o que é esse rendimento. Quando a gente liga o motor do carro, a gente sabe que ele consome energia e, como a gente vai ver mais adiante, né, a potência, na verdade, né? Ele tem potência lá e tal. Ele consome energia da onde? Energia química lá do combustível, né? Que após a queima, né, a explosão dele é transformada em energia mecânica, certo? Então, em contrapartida, ele também oferece potência para girar as rodas do carro ou executar qualquer outro tipo de tarefa, certo? Estou considerando o motor do carro aí. Portanto, nós temos duas potências envolvidas nesse sistema, potência total e potência útil, certo? A potência total, pessoal, é aquela fornecida para a máquina operar. E a potência útil é aquela fornecida pela máquina. Então, pessoal, ó, esse negócio aqui fica interessante porque
ele dá o conceito de rendimento de máquinas, até de máquinas térmicas, lá quando vocês estiverem na física, lá eu acho que é no segundo ano que vocês veem a física térmica, né? Quando a gente fala dessa potência e desse rendimento, na verdade, a gente tem que considerar assim, ó, pensem que a gente pega o combustível, no exemplo do carro, tá? Do motor do carro, a gente pega o combustível, né, a gasolina, que tá cara pra caramba, né? A gente pega a gasolina, né, tá lá no nosso tanque, aí a gente injeta no pistão lá com ar e acontece uma explosão. Essa explosão, vocês concordam comigo que essa explosão vai fazer o pistão do carro ser empurrado, né? Então a gente vai converter essa energia química, por meio da explosão a gente converte essa energia química em energia mecânica para virar esse pistão, certo? Virou esse pistão, tendo essa energia mecânica, nós vamos transferir isso daí para as rodas, que vão fazer o carro girar. Só que essa energia química, pessoal, ela foi transformada em uma parcela em energia mecânica e uma outra parcela em energia térmica, né? Calor, né? Esquentou, porque o motor do carro esquenta, certo? Então vocês percebam que o intuito é fazer a roda girar, a roda do carro girar. Só que nem toda a energia química que tinha no combustível foi usado para isso. Uma parte foi usada para esquentar o motor. Ah, Raul, mas eu não quero que esquente o motor. Mas, cara, não tem jeito. Na conversão de energia aí, uma parcela vai ficar para a parte térmica e a outra parcela para executar trabalho aí do motor do carro. E isso que acaba sendo o rendimento da máquina, tá? Porque aqui, ó, o rendimento, pessoal, nós vamos ver que é um rendimento em porcentagem, certo? Então, para cálculo do rendimento, a gente tem potência útil dividido pela potência total. Isso daqui vai dar um número entre 0 e 1, tá? Vai dar um 0,72, 0,85, coisa do tipo. Quando a gente quer ver esse rendimento em porcentagem, a gente multiplica isso por 100. Nada mais, tá? E aí a gente acaba tendo o rendimento da máquina, tá? Por enquanto, eu não vou ver com vocês esse tipo de coisas, né? Porque percebam que é mais voltado a máquinas térmicas e tudo mais. É só para vocês entenderem um conceito de potência. Pode ter uma continha ou outra para calcular rendimento? Pode, mas não é o nosso intuito, tá? O que eu quero que vocês vejam aqui, olhem com mais atenção, é só a potência, né? Que a potência, a gente vai ter uma potência de entrada, né? Uma potência total, ok? E uma potência realmente útil, que vai ser fornecida pela máquina. E aí já dá uma coçada na cabeça aí, né? Para a gente começar a estudar o próximo tópico da outra semana, né? Que vai ser sobre energias mecânicas, tá? Quando a gente começa a falar de conversão de energia, por enquanto a gente vai ficar só na energia mecânica. Mas quando a gente começa a falar de conversão de energia, coisa do tipo, né? Vocês vão começar a pegar esses links aí dessas coisas que é a tal da conversão de energia. Beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, essa potência útil e essa potência total nada mais é do que esse cara aqui, ó. Trabalho dividido pelo tempo. Ok? Não é outra coisa. É potência em watts também, né? E o trabalho deriva, né? O trabalho vem daquela equaçãozinha que a gente falou. Está aqui, né? Força vezes deslocamento. Ok? Pessoal, sobre rendimento aqui, ficou claro para vocês? Eu ouvi uns anos. Ficou. A Sara tem dia que ele é meio doido. Acho que sim, ficou. Beleza. Até que sim, ó, Giovana, até que sim. Beleza. Então tá, Giovana, se você tá falando. A Sara tem dia que é meio doida. Beleza, pessoal. Então, ó, o que eu tinha para falar hoje sobre trabalho e potência era isso, para vocês darem mais uma descansada aí, né? Mas vai ter lista de exercício, tá? Eu tô acabando de fazer a lista, certo?
Eu vou fazer um resumo, vai dar tempo de fazer um resumo dessa vez, né, para vocês. Eu sei que vocês gostam, tá? Então eu faço um resumo sobre o assunto aqui de trabalho e potência, tá bom? E coloco lá no Moodle para vocês. E também vou gravar alguns vídeos aí com resolução de exercício, que esse assunto ele permite gravar, né, alguns exemplos, que ele tem muito menos variações. É claro, tem variações diversas, né, mas dá para fazer mais coisa, tá? Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida ou tá tudo claro por enquanto? Se tiver tudo claro por enquanto, belezinha. Acho que tá. Acho que tá. Eu quero me matar, não consigo ajudar a menina. Por que não? Porque eu não lembro. Nossa, gente. Ó, então, se tá tudo claro, pessoal, então estão liberados por hoje. Olha, foi até rápido hoje, hein? Estão liberados por hoje, tá? Vão lá para a próxima aula. E aí eu já paro de gravar.